Salve, guys! Como é que vocês estão? Rapaziada, nesse vídeo aqui vamos falar um pouco sobre tier list, tá, manos? Nesse vídeo aqui eu vou estar fazendo uma nova tier list aí, pra vocês aí, trazendo as novas specs que chegaram no jogo aí, beleza? Então, nesse vídeo aqui eu vou estar botando a minha opinião em jogo, tá? Me julgaram muito na minha tier list passada, falando que a Mage, a Frieren era muito boa e não sei o que. E, cara, realmente a Frieren é muito boa, tá, galera? Então, nesse vídeo aqui vamos arrumar essa tier aí, vamos trazer as novas specs aí pro jogo. Antes de irmos pro vídeo, já deixa seu like aí, deixa sua inscrição, hype o vídeo aí se conseguir também. E é isso aí, tá, galera? Deixando de enrolação, vamos pro vídeo, galera. Eu vou estar indo lá pro site lá de tier list e já eu volto aí. Certo, rapaziada? Eu separei aqui minha tier list assim, mano. Em golds, muito boas, mid, ruins e lixo total, tá, galera? Eu separei assim e eu peguei aqui uma tier list aqui que tem quase todas as specs. Eu vou colocar as que eu não tenho aqui também. Eu não tenho todas as specs do jogo, mas eu vou até trazer aí a maioria, né? Então, vamos começar, tá, galera? Opa, rapaziada, precisando de Robux? Passa lá na Flop Robux, mano. Na Flop Robux você encontra Robux bem mais barato do que no Roblox. E usando o meu cupom MUG, você consegue 5% de desconto lá no site, beleza? Entrando no site é só você criar sua conta, seguir os passos a passos lá do site e aproveitar os descontos absurdos que você encontra lá. Então, precisando de Robux, passa lá na Flop Robux e seja feliz, galera. Vamos começar logo colocando, mano, logo as medianas pra ruim, tá ligado? Logo essas que não prestam tanto, e depois a gente coloca as golds lá em cima, beleza? Começa logo com a katana aqui, que é lixo, né? Nem se preocupa, mano, aqui não tem o combate, então, né? Lasque-se. Katana é um lixo total, bom pra iniciante aí, se quiser iniciar. Na minha opinião, a katana, ela é só boa só pra iniciante e nada demais, tá, galera? Se quiser realmente, mano. Outra que a gente já pode descartar também é a Dark Blade, tá, mano? A Dark Blade também é muito ruim. Claro, ela fica aqui na frente da katana, mas ela também é um lixo, tá? Então, se quiser, se estiver no comecinho, quiser usar Dark Blade, também é uma boa, mano. Rapaziada, outra spec que também é ruim, porém, ela é muito boa pra iniciante, é a Saber, tá, mano? Cara, a Saber é muito boa pra iniciante, tá? Mas ela é um lixo atualmente no jogo, né? Se você pegar ela pra usar atualmente no meta, ela não vai causar nada. Mas pra quem é iniciante aí no jogo, com certeza ela é muito boa, tá, mano? Recomendo muito. Galera, a Gryphon, mano. A Gryphon, eu vou colocar ela aqui na frente da Dark Blade, só que atrás da Saber, tá? Eu não sei como é que a Gryphon tá, mas ela deve estar tão ruim quanto essas outras aqui, tá? Mas ela deve ser mais forte que a Dark Blade, já que você pega ela depois, né? Ela no mapa mais à frente. A espadinha do Shanks aqui, ela tem tudo pra ser um lixo também, porque ela é comprada por dinheiro e por gema, tá ligado? Então ela é meio que um lixo. Então não falamos muito dela, tá, mano? Junto aqui com elas aqui, eu também vou estar colocando aqui o Yuji, tá? O Yuji, se pá, ele é melhor que a Gryphon, eu não tenho certeza, mas o Yuji não é bom, tá? Ele é bem ruinzinho. Eu acho ele mais fraco que a Saber, então vou estar deixando ele aqui atrás da Saber. Agora eu não sei se ele tá na frente da Gryphon ou se ele tá atrás da Gryphon, tá ligado? Vou colocar aquele na frente, mas vai de opinião de qualquer um aí. Eu acho a Saber muito boa, tá? Pra iniciante, mano. Ela é bem fácil de pegar, então, né? Não vou mudar minha opinião sobre isso, mano. Galera, Kenshin, se pá, é melhor que Yuji, vai. Ele deve ser melhor que o Yuji, eu acho. Eu não tenho 100% de certeza, afinal, eu praticamente não usei o Kenshin, mas eu acho que ele deve ser melhor que o Yuji, sim. Eu vou estar colocando ele aqui na frente do Yuji, mas é questionável, tá? Se ele fica aqui atrás do Yuji ou na frente do Yuji. Por ele ser secreto, né? Por ele ser essa raridade aqui maior do que essa lendária, eu acho que ele deve ser mais forte que essas specs aqui, tá? Eu acho a Saber ainda melhor. Agora, eu acho que eu já separei aqui o lixo total, tá? A gente pode ir logo pras ruins. Nas ruins, eu vou estar colocando specs mais ou menos, só não vou colocar specs tão fracas assim. Vamos começar logo com o Gojo. O Gojo é bem ruim, tá? O Gojo V1, tá? O Gojo V1 é ruim, porque, cara, simplesmente não vale nem a pena, tá? Se você quiser pegar, pega logo o V2, que é mais interessante, mano. Outra que pode ficar aqui no ruim ou lixo total, tá? Não faz tanta diferença. É o Jiwoo. O Jiwoo é muito ruim. O V2 dele compensa bem mais do que essa versão primária aqui dele, né? Na minha opinião, ela fica bem atrás de todas as specs aí. Não vale nem a pena correr atrás, a não ser que for pra index, né? Outra que a gente pode botar aqui em ruins, Shadow normal, tá? Sem ser o Atomic, mano. Esse aqui também é ruinzinho pra caramba. Você pega lá fazendo dungeon, né? Não recomendo correr atrás, vai ser muito demorado e você vai ficar com uma spec bem ruim aí no arsenal de vocês, tá, galera? Galera, outra que eu vou colocar em ruim vai ser o Sukuna, tá? O Sukuna também é a mesma coisa do Gojo. Eu não sei se eles são mais fortes que essas aqui, mas todas as quatro aqui, eles são meio que ruins. Eles não estão uma lista certinho, mas todos são ruins. Não compensa você pegar tanto assim, se você for iniciante. Dá pra pegar specs melhores aí no começo do jogo, então não vale a pena nenhuma dessas aqui também, tá, galera? Agora vamos pras mid aqui, tá, galera? Vamos começar colocando logo essas limitadas aqui, que é a Madoka e o Ragnar. Eles são só pra coleção, atualmente você não consegue pegar no jogo, a não ser em trade, né? Tanto a Madoka quanto o Ragnar atualmente só pegáveis no jogo em trade, tá? Então se quiser pegar a Madoka ou o Ragnar aí, na minha opinião, eles ficam lá atrás, só se for pra coleção, pra index e tudo mais, mas, né, não recomendo você comprar ou trocar certos itens nelas, né? Já que elas são só colecionáveis, né? Uma espada que eu
vou estar colocando aqui no mid é o Ichigo. O Ichigo, mano, ele é muito bom, tá? No começo, mano, você pega ele bem fácil lá na Boss Island. Uma espada interessante, porém não é tão boa, né? Ela não chega a ser boa. Ela é mid pra começo de jogo e tudo mais. Essas aqui são todas pra começo de jogo, tá? Pra quem já tá no Horde 2 ou no final do Horde 1, nem vale a pena mais pegar essas aqui. Você consegue specs melhores aí no jogo, tá, galera? Rimuru também fica aqui. Eu acho que o Rimuru é mais forte que a Madoka, tá? Eu não tenho 100% de certeza se ele é mais forte que a Madoka. Porém, o Rimuru, ele é interessante, porém não é extremamente forte. Então, não acho que vale tanto a pena assim vocês correr atrás também dele, tá, galera? Agora, vamos colocar aqui o Shadow Monarca, mano. O Shadow Monarca, ele é boa, tá, galera? Ela pode entrar aqui até em boa, tá? Eu vou deixar ela aqui em boa, porque ela é melhor que todas essas aqui. Ela é uma espada até que forte aqui no jogo, né? Consideravelmente forte. Mas tem melhores que você consegue pegar bem mais fácil do que o de 1. O de 1 é um boss que demora muito tempo pra spawnar. Você pegar os itens dele é um bagulho ridículo de uma chance ridiculamente baixa. Ainda mais se você for free to play no jogo, é muito embaçado pegar essa espada aqui, tá, galera? Incrivelmente, outra espada que entra no mid é o Escanor, tá, galera? Mano, o Escanor foi uma das maiores decepções de todo mundo, né, no jogo, na época que ele chegou, né? A galera, todo mundo falava que ele era muito fraco e tudo mais, e não valia a pena pegar de fato o Escanor, mas era uma spec bem fácil de pegar lá na Boss Rush e tudo mais, mas não vale a pena de fato você usar, a não ser que você seja muito iniciante e tudo mais. Ela consegue ser até que boazinha, mas só que ela não é nada demais, tá ligado? Basicamente, a Escanor aqui não compensa tanto assim, tá? Aizen, galera, mano, o Aizen, ele é bom, tá? Ele é ok, mano. Eu vou colocar ele aqui na frente do Escanor, porém, eu não tenho 100% certeza se ele é tão forte assim, comparado a essas duas aqui, né? O Ichigo e o Escanor. Mas ela é uma espada muito boa, mano. Claro, com ela você vai estar conseguindo fazer o Trey Aizen. Ela é boa pra cacete no jogo ainda, né? Mas eu não sei se vale tanto a pena você gastar tanto tempo pra fazer o Aizen, tá? O Aizen demora bastante pra fazer, tanto ele quanto o Trey Aizen, que são dois specs que demoram muito tempo pra ser feitas, tá, galera? Certo, já separei aqui as mids, agora vamos pras boas aqui, tá? Como o Shadow Monarca já tá aqui, vamos começar colocando Gojo V2, mano. Cara, Gojo V2 é absurda de boa, tá? Ela é muito boa, tá? Eu podia colocar ela que é muito boa, porque ela é muito boa pra fazer AFK, já que ela tem um range muito bom, mas eu vou colocar ela em boa, porque tem specs muito melhores que elas, em questão de dano e tudo mais, mas eu vou estar colocando ela aqui em boa, junto com o Sukuna, também é muito bom, mas eu vou colocar ela aqui perto de uma das outras aqui. Eu não sei se a Shadow Monarca ela é melhor em dano do que essas duas, mas eu vou estar colocando elas aqui na frente dele, e se for questionável aí, vocês me falem nos comentários, beleza? Galera, eu vou colocar o Trey Aizen aqui, mas ele é muito bom. Eu acho que ele é mais forte do que todas essas aqui, tá? Mano, ele só fica atrás das tops aí do Horde 1, tá? Na minha opinião, o Trey Aizen, mano. Ele é muito bom de fato, tá? Ele fica muito bom. Ela é uma spec muito boa mesmo. Então, na minha opinião, vale muito a pena você correr atrás. Outra spec que fica aqui no mid é o Alucard, tá? O Alucard é muito hard de dropar, mas eu não acho que vale tanto a pena você correr atrás dele, porque ele demora muito tempo pra spawnar, é 6 minutos de spawn. Então, na minha opinião, não vale tanto a pena você correr atrás do Alucard aí, se você tiver no Horde 1, tá? Só se for pra pegar os itens dele em trade e tudo mais, pra pegar depois, quando você tiver mais avançado no jogo, não vale a pena pegar o Alucard, tá, mano? Anos Verdigodo. O Anos Verdigodo é muito bom, tá? Mano, o Anos Verdigodo aqui é muito bom, tá, galera? Eu vou estar colocando ele aqui, atrás aqui dos 12 aqui. Na verdade, ele é mais forte que o Sukuna, mas eu vou colocar ele aqui, porque o Anos, ele tem um ataque que ele pega, tipo, o mapa inteiro, né? O mapa inteiro que você tá, ele pega, ele consegue realmente ser uma spec muito boa, tá, galera? Eu recomendo muito você pegar o Anos aí também, tá, mano? Mano, o Atomic, infelizmente, ele não é uma spec tão boa, tá? Ela é mais forte do que o Trey Aizen. Eu falei que o Trey Aizen é mais forte do jogo, só que é o mais forte do Horde 1, só que o Atomic, ele consegue ser melhor que o Trey Aizen, tá? Na minha opinião, o Trey Aizen, ele fica atrás do Atomic, dá pra Horde 1, então, né, não tem tanta questionamento, mano. Eu posso colocar aqui também boas a Abyssal logo, tá? A Abyssal é muito boa, né? Ela é muito boa mesmo. Não sei se eu deixo ela aqui em muito boa já, ou deixo ela aqui em boa. Eu vou deixar ela aqui em boa, porque ela é chata pra cacete de dropar, então, na minha opinião, não compensa tanto gastar tanto tempo correndo atrás dela, tá, galera? Na real, vamos subir essa Abyssal pra cima e vamos colocar a Blessed Maiden aqui atrás do Trey Aizen, tá? A Blessed Maiden, ela é boa, mas só que ela fica atrás do Trey Aizen, do Atomic, em questão de dano bruto mesmo, da questão de dano seco mesmo, ela fica bem atrás do Trey Aizen, tá? No tempo que eu jogava lá, ela ficava atrás do Aizen por muito, né? O Aizen dava muito mais dano que ela, mano. Yamato, galera, Yamato eu vou colocar em boa, tá? Ela é uma spec muito chata de pegar. Talvez ela seja até mais forte que o Shadow Monarca, até mais forte que o Strongest em Hero, talvez até mais forte que o Anos, mas eu não acho tanto assim, por ela ser muito difícil de pegar. Eu vou colocar ela aqui na frente do Sukuna, mas não é 100% confirmado, tá? Ela é uma spec bem razoável, muito difícil de ser pega também no jogo, tá, galera? Essa aqui é um farm muito maçante pra pegar ela, mano. Certo, acho que as mids aqui, as boas aqui já estão colocadas já no lugar certo. Agora vamos para as muito boas aqui. Vamos colocar logo a Corrupt Excalibur, que é a
Saber Alter, né? Cara, ela, eu não sei se ela é mais forte do que a Abyssal. Na minha opinião, ela é mais fraca que a Abyssal, mas ela é muito boa também. Vale a pena você correr atrás, entre aspas, pra World 1, né? Se você quiser correr atrás de uma espada okzinha aí no jogo, pode tentar pegar a Corrupted Excalibur aí, que ela até que é okzinha, tá, galera? Ela não é a melhor, né? Mas só que vale a pena correr atrás, tá, mano? Outra que também é muito boa, ela fica aqui na frente da Abyssal, na minha opinião, é o Moon Slayer, que é o Kokushibo. Ele é mais forte do que a Abyss, ele bate aqui de frente aqui com passa aqui de todas essas duas aqui. Cara, ela é muito boa mesmo, vale muito a pena você correr atrás dela. Mas, né, ela é até que bem fácil de pegar, né? Não é tão difícil pegar hoje em dia, mas não o Kokushibo. Você consegue em trade ou até farmar para ele, é bem fácil hoje em dia, né? É uma das packs mais fáceis de pegar do jogo. Então recomendo muito você pegar aí, caso você tiver no World 1, tá? Mano, o Strongest Shinobi, ele é muito bom, tá? Ele tem bastante dano e eu acho que ele fica atrás aqui do Moon Slayer, tá? Claro, a Abyssal, eu acho que a Abyssal fica na frente dele, pra falar a verdade, porque ela tem uns ataques que são bem rápidos, né? Ela volta bem rápido os ataques dela. Esse aqui é muito chato de pegar, mas ele tem bastante dano, né? Eu não recomendo tanto você correr atrás dele, caso você quiser. Eu acho ele não acho ele uma spec tão boa, tão fácil de ser pega atualmente no jogo. Então eu vou deixar ele aqui na frente da Corrupted Excalibur, porém ele não é tão fácil de ser pego, ele é muito demorado, tá? Se você quiser pegar ele aí, estiver iniciando no jogo e tal, no World 1, né? Não recomendo você correr atrás dele não, tá? Outra spec que eu vou colocar aqui muito boa, galera. Infelizmente, eu não queria colocar ela aqui muito boa. Eu vou colocar aqui o Anti-Magic, que é o do Asta, que chegou no update passada. Cara, ela me decepcionou tanto que realmente ela não vale nem a pena ela entrar aqui nos Gold. Ela realmente é uma spec que decepciona muito, deixa muito a desejar em tudo, tá? Não recomendo muito você correr atrás dela, mas, né? Você que sabe o que você faz da sua vida. É uma espada que você vai dropar em Crystal Defense, né? Então vale a pena se você for fazer Crystal Defense dropar ela por algum acaso, mas pra World 2 não compensa, tá? Muito fraca. Então ela fica em boa aqui. Ela é melhor do que todas essas aqui, porém ela não é muito boa pra entrar no nível dos Golds aqui, tá? Galera, eu vou colocar esse aqui eu demorei pra colocar. Vou colocar ele porque ele é pra farm, então ele é muito bom. Eu vou colocar a Quake aqui também junto com ele, que ela também é muito boa pra farm, tá? Esses dois aqui são pra farm, a FK no caso, né? São muito boas, recomendo que vocês pegarem também. São ok's pra caramba, tá ligado? Vale muito a pena você correr atrás do King of Heroes e da Quake pra World 1 aí. Cara, são absurdas pra farm FK. Muitos farms a FK, você vai usar elas duas, né? Tanto King of Heroes pra fazer dungeon e tudo mais, quanto a Quake pra farmar em ilhas aí, pra pegar artefatos e tudo mais. Então a Quake é muito boa e recomendo muito vocês correrem atrás dessas duas aqui. Agora vamos entrar no top tier aqui do jogo, tá, galera? A primeira espada que eu vou colocar aqui, na minha opinião, que ela merece muito entrar, é o Cosmic Banger, tá? Ele é muito bom, ele é o melhor, atualmente ele é a melhor spec pra farm FK do jogo. Ele tem uns ataques que demoram muito, na minha opinião ele é muito bom, tá? Ele tem uns ataques que demoram muito tempo pra acabar, que nem esse V dele, tá? O V dele é simplesmente absurdo, cara. Ele tem um range muito bom. E, tipo, ele pega muito range, tá ligado? Ele pega muito range, então eu recomendo muito você pegar essa aqui pra farmar FK. Você pode até ficar spamando, tá ligado? Tipo, ela vai ficar usando todo o tempo que vai voltar, ele já vai spamar de novo. Então, uma spec que vale muito a pena você correr atrás aí pra fazer farm FK, tá, galera? Na minha opinião, né, mano? Galera, outra spec que eu vou colocar aqui na frente, tá? É a Ice Queen. Cara, a Ice Queen, ela é muito subestimada, tá, galera? A Ice Queen, ela é muito subestimada, tá, galera? Ela tem um M1 que causa um dano seco pra caramba. Como vocês podem estar vendo aqui, eu vou dar um hit, ela vai causar simplesmente 20 bilhão de dano sem tá com nenhuma spec passiva, tá? Ela tem umas ults que são um pouco demoradas, porém ela, mano, ela tem um DPS muito bom, tá? Pra usar no World 1. Então, na minha opinião, ela fica aí na frente de várias specs aí que são meio buchas, né? Ela é uma spec que realmente é muito forte. E recomendo muito você correr atrás dela aí, caso você tiver no World 1 e indo pro World 2, tá, galera? Outra spec que é muito boa também é a Dragon Godness, tá? Eu não tenho muita coisa pra falar sobre a Dragon Godness, porque ela é uma spec muito difícil de pegar e realmente chega a decepcionar um pouco em questão de dano. Mas, né, ela perde aqui pra Great Mage, né? A Great Mage, cara, ela realmente é muito boa, tá? A spec da Frieren é muito boa. Ela fica atrás aqui ela fica aqui na frente da Ice Queen, porém, na verdade eu acho que ela fica até atrás da Ice Queen, tá? Vamos deixar ela aqui atrás da Ice Queen, não vamos falar muito sobre ela, não. E, cara, ela fica aqui atrás pela dificuldade de ser pega, tá? Na minha opinião, mano. Ela é muito chata de ser pega, demora muito tempo pra dropar ela. No tempo que eu farmei ela, pô, demorei pra caramba pra pegar ela e tudo mais. Então, não vale tanto a pena correr atrás dela, não. A próxima que eu posso colocar aqui logo, mano, já pode ser o Spirit Warrior. Eu acho que ele me decepcionou um pouco em questão de dano, tá? Eu acho que ele é melhor que o Sun God, se pá. Mas é uma spec que realmente decepcionou um pouquinho, na minha opinião, tá? Ele realmente não entregou tudo que eu queria do Goku em questão de dano, tá?
Ele realmente é uma spec que não tem tudo isso de dano. Além das skills dele são muito demoradas, demoram muito tempo pra ser ativadas. E, cara, demora muito tempo pra voltar e tudo mais. E, cara, na minha opinião, não é uma spec que vale tanto a pena assim correr atrás pela demora que demora, né, pra pegar ele e tudo mais. Então, na minha opinião, não compensa tanto, tá, galera? Talvez aqui eu tenha falado merda, mas é uma spec que ela é forte, porém é muito chata de pegar. E não sei se compensa tanto o esforço que você vai ter pra pegar ela em questão de dano bruto, tá? Tem specs que são mais fáceis de pegar do que ele, que parece aparentemente dá um dano melhor, mano. Uma spec que eu vou colocar aqui atrás dele, na minha opinião, é a Sun God, tá? A Sun God realmente ela é boa, ela dá mais dano que ele, na minha opinião. Na verdade, eu vou colocar ele na frente dele, tá? Ela é muito boa, ela dá bastante dano. Ela foi realmente uma spec que me surpreendeu bastante em questão de dano, tá? Ela realmente entrega bastante questão de dano. O V dela é até que... O F dela é até que rapidinho. O V é até que rapidinho e tudo mais. Então, na minha opinião, ela entrega bastante, tanto quanto comparado ao Goku. Mas, na minha opinião, ela é melhor que o Goku aí. Ela fica na frente do Goku, tá, galera? Ela realmente entrega bem mais que o Goku em questão de dano seco aí no jogo, tá? Agora, uma espada que eu vou colocar aqui é a Great Mage, aqui na frente do Goku. É um pouco questionável ela ficar na frente do Goku. Na verdade, eu vou colocar ela aqui atrás, tá? Pra não ficar tão desequilibrado. Na minha opinião, ela fica aqui atrás do Goku. Do Sun God. Eu demorei um pouco pra colocar ela aqui, porque eu tava pensando onde colocar ela, mas ela é uma spec muito boa. Atualmente eu acho ela nem mais pegável dentro do jogo, tá só em trade, né? Mas ela é muito boa de fato, tá? Ela realmente entrega bastante, mano, pela facilidade que ela foi pra ser pega no World 1. Ela realmente entrega bastante, batendo de frente até com os top tier aqui do jogo, tá, galera? Ela realmente entrega muito, mano. Eu consigo pegar até 2 trilhão com ela aqui, fácil, brincando no jogo, tá? Agora vamos pro The World, mano. Cara, eu amo essa spec, ela realmente entrega muito, tá? Mano, o The World realmente ele entrega muito, tá? E, na minha opinião, ele entrega muito dano em questão do F dele é muito bom. Tudo isso ele entrega realmente bastante dano. O F dele é uma spec que ela tem bastante range, né? Ela é muito boa pra farmar FK, tem muito dano e tudo mais. Cara, olha o dano que ele pegou aqui sem estar nem com uma build de dano direito, tá ligado? O bicho é simplesmente um monstro. Então, na minha opinião, quando vir uma spec, uma build aí muito boa pra melee, ele com certeza vai voltar pro tier 1 aí do jogo. Mas atualmente o Kirito também é um monstro, né? Esse aqui tem umas skills que são muito rápidas de ser usadas, que nem o X e o C. Então, na minha opinião, ele compensa muito aí ficar no top 2 do jogo, tá, galera? E em primeiro lugar, vem simplesmente ele, tá? O homem, o GOAT, Kirito. É realmente o cara que é a spec atualmente mais forte do jogo, tá, galera? O Kirito, na minha opinião, ele consegue ser a spec mais forte do jogo pela versatilidade que ele tem, tá? O Z dele volta muito rápido, o X dele volta muito rápido, tem bastante dano, o C dele volta muito rápido e tem bastante dano, além de ser vários hits, né? Então todas essas skills dele voltam bastante rápido, né? Até as cutscenes dele conseguem ser até que rápidas, entre aspas, e voltar até que bem rápido, né? Então, cara, ele realmente consegue ter um DPS bruto muito alto, tá, mano? Muito forte de fato. Mas não é uma spec muito boa pra questão de ficar FK e tudo mais, ficar matando o boss FK. Na minha opinião, ele entrega bem pouco na questão disso. Mas o DPS dele, se você usar o Z, X e C, cara, você consegue anular um Minotauro com uma facilidade incrível, mano. Se eu spamar essas três aqui, você realmente consegue anular vários bosses com uma facilidade incrível, mano. É simplesmente bizarro, tá? Então, rapaziada, a tier list ela ficou assim. Eu não sei se ela vai agradar todo mundo, né? Mas se não agradar, né, é a minha opinião. Na minha opinião do jogo, ela fica assim, tá? O Sun God fica na frente do Spiritual Warrior mesmo. Essas aqui ficam assim. E o Kirito é o GOAT do jogo atualmente. Tanto pela questão de DPS dele, o dano dele também tá muito alto. Eu acho que o Dio, em questão de dano bruto, ele ainda vai conseguir passar ele, dependendo da próxima update aí, né? Tentar continuar muito bom. É realmente uma spec muito forte. O Dio, né? Tem um dano bruto realmente muito seco. Então, na minha opinião, essa é a tier list aí do jogo atualmente, tá, galera? E aí, rapaziada, vocês gostaram da minha tier list, mano? Eu não sei se vocês vão gostar tanto, né? Por ser minha opinião. Mas deixa a opinião de vocês aí, caso vocês tenham achado algo diferente, tenha achado meu dano, sei lá, tenha achado alguma spec que eu tenha colocado no lugar errado. Se não tiver gostado aí, pode deixar um comentário aí, falando que eu vou estar tentando responder todo mundo, beleza? Então, basicamente, esse aí foi o vídeo, beleza? Obrigadão por assistir até aqui, tá? Um beijão pra vocês, amo muito vocês. E é isso aí, galera. Até o próximo vídeo aí. Obrigadão pelo apoio, obrigadão pelo carinho. E é isso aí, galera. Beijão pra vocês, até o próximo vídeo.